Bom, então, em ritmo de comemoração, a gente inicia a entrevista de hoje com a Ana, que é sócia aqui na Menu e que está completando 10 anos de empresa. Isso mesmo, Parabéns! saúde. Obrigada, Tem Jéssica. que beber, né? Tem que brindar, tem que Exatamente. beber. Ô, Ana, e me conta uma coisa. 10 anos de jornada. Como que começou tudo isso? Bom, eu falo que a cozinha na minha vida veio desde criança, né? Meus avós foram o primeiro buffet de Londrina. Que Então, eles faziam todas as legal! formaturas da universidade, os casamentos, as bodas, 15 anos, de toda a sociedade londrinense. E aí, eu comecei na cozinha, conviver, né? Ter essa vivência muito cedo. E com 12 eu já trabalhava lá no buffet dos meus avós. E eu falo, Jéssica, que com o meu avô, com a minha avó, eu aprendi o prazer em servir as pessoas, né? Porque na área da gastronomia, enquanto todo mundo está se divertindo, a gente está trabalhando. Então, esse orgulho de desempenhar essa função, né? Seja na cozinha, num evento, numa festa, é muito importante para quem quer seguir essa carreira. Então, com eles eu aprendi essa missão, essa paixão, esse orgulho de trabalhar nessa área e depois eu fui estudar profissionalmente. E aí eu fiz a faculdade de hotelaria. Na época não tinham tantos cursos de gastronomia como tem agora. Eu fiz a faculdade de hotelaria e turismo e fui fazer uma experiência em Londres com uma chefe de cozinha. Ali começou de fato a minha carreira profissional. Eu tinha de 18 para 19 anos, muito novinha. Super corajosa. Fui sozinha e foi uma experiência sensacional, assim. E até porque tem pouco tempo que a gastronomia está se estruturando mesmo como uma área profissional, né? Tá ficando mais popular, o acesso está ficando mais fácil, né? Exatamente. Eu acho que as pessoas também estão tendo acesso a serviços de mais qualidade e o setor teve que acompanhar essa exigência, né? Então, o cliente tem uma referência muito boa. Então, as empresas da área da gastronomia tiveram que se profissionalizar, capacitar os seus times, buscar referências de experiências, porque a gastronomia não é mais só comer, né? Ela se tornou de fato uma experiência. Então, as empresas que atuam nesse ramo investiram cada vez mais em transformar isso uma experiência. Então, todo mundo chega no restaurante, antes de comer, tira foto de um prato, Verdade. quer dizer que esteve ali. Então, esse mercado, de fato, se tornou aí bastante relevante, não só na geração de postos de trabalho, economicamente, né, mas também move muita coisa dentro da gastronomia. Não, com certeza. E a gastronomia, ela tem um poder especial, assim, né? Porque ela pode ser usada tanto para um momento de lazer, de descontração, como um hobby, né? Muitas pessoas têm a gastronomia como hobby, como também é utilizado como profissão e tudo mais, mas também utilizado como uma ferramenta de construção de time, né? O team building que a gente fala. Muitas Isso. empresas contratam isso para poder treinar os seus times, né? Como que é isso? Como que vocês estruturaram isso junto com as empresas? O que é de diferente que essas empresas têm quando elas fazem uma ação como essa? Ó, para chegar nisso, eu vou voltar um pouquinho e vou falar que quando eu fui estudar, porque depois eu fui fazer uma formação na Itália, minha escola de chefe eu fiz na Itália, depois fiz uma temporada na Espanha também, fiquei 4 anos na Itália, mais 2 na Espanha, sempre me dedicando, mas nunca imaginei que eu fosse desenvolver junto com o Pablo um conceito de negócio dentro da área da gastronomia que abrangesse tantas coisas como hoje os projetos de team building. Então, eu falo que eu fui estudar achando que a gente ia ter um restaurante, depois eu fui para a área acadêmica e dei aula em universidades, nos cursos de graduação e pós-graduação, dentro da área de gastronomia, publiquei livro e em 2015 decidimos desenvolver e criar a Menu, idealizamos, né? O Pablo, a gente se conheceu com 18 anos, trabalhando em cozinha, estagiando em cozinha. Deixa eu fazer um parênteses aqui, gente. O Pablo, que ela está citando, é o sócio dela, né? Então, quando eles pensaram em fazer um negócio, pensaram os dois juntos. O Pablo é seu cunhado também, meu né? cunhado. É família, é sócio. Na verdade, o Pablo, a gente se conheceu, ele fazia faculdade com uma prima minha, a gente foi estagiar bem novinho num resort, cuidamos da cozinha. Então, eu o conheci com 18 anos, trabalhando em cozinha. Depois o Pablo conheceu a minha irmã,
casou com a minha irmã. Então foi você a casamenteira? Foi uma prima minha, foi a mesma prima que me apresentou para o Pablo. Depois eles também foram morar nos Estados Unidos a trabalho. E aí, quando eles retornaram, o Pablo morava em São Paulo, a gente se encontrava de fim de semana nas reuniões de família, de fim de ano. E aí a gente, vamos abrir uma escola, eu já dava aula. E ele falava, seu olho brilha quando você fala de dar aula. Que legal. E aí o Pablo topou, meu pai, que é da área de empreendedorismo, falou, apoiou, vamos fazer um plano de negócios, é o que vocês precisarem, mas a gente foi assim do zero e criamos a Menu. Fomos chamados de loucos há 10 anos, vocês são loucos, né? Londrina não comporta uma estrutura como essa. Duvidaram que o negócio daria certo. E você sabe que no nosso plano de negócios, a gente começou a Menu com um projeto de 3 turmas do curso de chefe, que é o nosso carro-chefe aqui dentro, né? E terminamos o primeiro ano com 7 turmas rodando, trabalhando loucamente. Maravilha. Começamos com 5 funcionários, terminamos com 15 no quadro, mais 10 professores. Então, a Menu cresceu muito. A cidade recebeu a gente muito bem. A região toda. Tem alunos que vinham do Mato Grosso do Sul para fazer aula aqui de sábado. Então, assim, a gente é muito grato da forma que a gente... Né, as pessoas acolheram o nosso conceito, compraram a nossa ideia e se jogaram nessa experiência que é cozinhar, né, que é estar na cozinha. Total. E aí a gente, né, o Pablo inclusive, né, deixou um abraço, hoje estamos com formatura acontecendo, então não pôde estar aqui, mas isso é um projeto nosso, a Menu é muito a soma das nossas experiências. O que eu tinha de vivência, o Pablo, a gente somou e trouxe isso. De uma forma muito inovadora para cá. Ana, e o que você acha, que você falou, né, abriu e aí as pessoas duvidaram, tal, e hoje o negócio é um sucesso. O que você acha que é o fator principal para vocês terem conseguido crescer e se consolidar no mercado como vocês se consolidaram? A gente sempre se preocupou muito com o resultado da experiência. A gente entendeu que pessoas que saíssem daqui impactadas de alguma forma, encontrassem aqui uma forma delas se sentirem pertencentes à cozinha, fossem acolhidas, que a gente entregasse de fato a experiência que a gente, né, se comprometia, que a gente se preocupasse com o detalhe, que a gente entendesse que a gente precisava sempre ter uma carta na manga para surpreender o cliente. Então, aquela relação expectativa versus percepção, que a percepção sempre fosse maior que a expectativa. Então, que o cliente tivesse de fato o efeito uau. Então, eu e o Pablo cuidamos disso muito de perto. E eu acho que isso fez com que a gente fosse, né, e somos uma empresa com alma, uma empresa que as pessoas soubessem que por trás de tudo que eles vivem aqui tem a Ana Paula e o Pablo se orgulhando e cuidando com carinho. Legal, óbvio que isso tem Dá pra ver que você fala com muita paixão mesmo quando você fala sobre o seu negócio. Isso é muito legal de acompanhar. Ama isso aqui. Né? Não é fácil, os desafios são inerentes como em qualquer negócio. As dificuldades, a gente enfrentou pandemia, eu falo que assim, pandemia, tiveram clientes que vinham na porta e choravam com a gente, dizer, não fechem, a cidade precisa da Menu. Ai, que legal, então, assim, isso nos marcou muito. E eu falo que, óbvio, que tem uma questão, quando você personifica muito um modelo de negócio, tem a questão da dificuldade de crescer, de ampliar, né, de escalar, não vou dizer crescer, vou dizer escalar, porque somos seres humanos, temos limitações. Se eu estou ali, não posso estar ali. Se eu estou... Mas a gente construiu um time também que acreditou. Não só um time de pessoas fixas aqui, que cuidam desde da limpeza, do atendimento, do marketing, do financeiro, né, do comercial, mas um time de professores. Um time de chefes que ministram aulas aqui, cada um com a sua bagagem. Então, de cozinha japonesa, de vinhos, de pães, de confeitaria, de cozinha saudável, sem glúten, enfim, as mais diversas áreas. Então, a gente construiu um time de professores que acreditam também que a educação, que a vivência, que a experiência transforma a pessoa. Tanto aquela que vem por hobby, como você estava falando, o entusiasta que vai cozinhar em casa, receber os amigos, sabe? Quanto o profissional que está no mercado, que tem um buffet, que tem um restaurante, que precisa pôr um olhar sobre o seu negócio diferente, que precisa se capacitar, né? Então, a gente entendeu que essas pessoas precisavam se sentir muito
atendidas. Eu vim buscar e eu recebi o que eu vim buscar e foi muito melhor do que eu, né, que delícia, queria. sim. Aham. E voltando no team building, esse é de fato um produto, um serviço, uma experiência que a gente tem se tornado referência na área, né? Por quê? Porque hoje a gente sabe que as empresas precisam reter pessoas, né? Reter os talentos que movem a empresa. Eu falo que atrás de um CNPJ de sucesso tem muitos CPFs. Com certeza. Né? Então a gente precisa sim desenvolver essas pessoas. E as empresas entenderam isso. Então, hoje a Menu atua diretamente com as dinâmicas de team building. As empresas trazem os seus times. Nós desenvolvemos dinâmicas intencionais, direcionadas, exclusivas para cada empresa. Então, eu tenho empresas multinacionais que chegam, um novo CEO assumiu o Brasil, e eu estou com dificuldade do time engajar com ele, porque eram muito apegados num outro que ficou 20 anos. E agora a gente precisa trazer esse momento. A gente vai. Chega que legal. E aí a gente cria esse ambiente, a gente faz uma dinâmica. De acordo com a necessidade de o objetivo de cada empresa, vocês montam uma dinâmica que faz sentido para ela. Exatamente. Excelente. Então eu estou com uma empresa agora que eles estão numa trilha de treinamentos o ano todo com os líderes dos setores. Ana, a gente está trabalhando a filosofia Lean. Eu quero que você entre, que é melhoria contínua. Eu quero que você crie uma dinâmica que a gente possa trazer isso exemplificado muito claro. Eu estou com um time que tem dificuldade de comunicação, as pessoas não conseguem ter uma comunicação clara, assertiva. A gente vai trabalhar a comunicação na dinâmica. Que legal. Então a gente consegue mergulhar, né, fazer uma imersão de fato na realidade daquele cliente. E construir isso a quatro mãos, né? Porque a empresa ela também vai colaborando, porque vai trazendo os objetivos, o que ela acha que é mais legal. E vocês constroem juntos isso, né? Isso é sensacional. Eu já tive uma empresa que falou, Ana, eu estou com uma dificuldade com uma pessoa em específico que a gente precisa desenvolver, é a nossa última cartada. Eu quero que na dinâmica ele tenha uma responsabilidade diferente e tal. Então a gente consegue trazer isso. Aqui a gente realiza dinâmicas até 30 pessoas dentro da nossa estrutura, mas a gente já fez para 100, para 200, coordenando isso num outro local com um microfone. Imagina, 200 pessoas fazendo massa de pizza, sovando, vivendo a experiência. Ai, eu imagino, deve ser então, sensacional. É muito sensacional. E as pessoas saem, de fato, mais conectadas, engajadas, né? Se sentindo pertencentes à cultura da empresa. Fundamental. E a gente tem visto muito resultado nesse projeto. E até a gente falando um pouco de cultura, com tudo que você trouxe para mim, fica muito claro uma relação de valores, né, da marca de vocês, mas fica muito claro uma questão familiar. Então você aprendeu a cozinhar com os seus avós, vendo os seus avós, já era uma referência para você. Aí você cresceu, você citou seu pai que te apoiou, você citou várias pessoas da sua família que te apoiaram nessa missão, né? Como a família também é importante para a gente formar uma marca que tenha alma, né? Exatamente. Que foi o que você trouxe, e que também te incentive, te apoie, quando mais ninguém está acreditando, né? Que essa ideia vai dar certo. Exatamente. Você sabe que meus pais foram professores da UEL aqui, 35 anos, e eu via todo dia eles vivendo a vida acadêmica e trazendo para casa os almoços. Os almoços em casa eram sempre de muita conversa, de muito diálogo. E a família é a referência, né, Jéssica? É com quem a gente se cria, é com quem a gente convive boa parte, é onde a gente está inserido quando a gente cria a nossa personalidade. Então, eu falo que eu tenho muito da minha mãe, eu tenho muito do meu pai, eu tenho muito dos meus avós. Aqui era a casa dos meus avós, a escola. Jura? Então, legal. aqui eu cresci nessa casa. Então, quando a gente reformou, muito especial. Então, as pessoas entram aqui e falam, nossa, que lugar gostoso. Eu falo, é casa. Né? Não é uma empresa, é casa. Então, a gente tem essa coisa de ser a casa da gastronomia, de abraçar projetos diferentes. Né? A gente está super feliz porque, recentemente, uma empresa... Olha como a gastronomia transita em áreas, assim, totalmente diferentes. Né? Uma empresa que está nascendo em Londrina, que vai ser um sucesso, não posso contar ainda, mas na área de arquitetura e design... móveis, itens de decoração de alto padrão. Eles queriam que os arquitetos e os clientes que chegassem nessa loja vivessem uma experiência diferente. Então, eles nos contrataram para criar
uma comidinha que fosse única deles, que tivesse cheirinho na loja, que tivesse aquele paladar exclusivo, que quando esses clientes chegassem, eles iam ser recebidos, né, com essa comidinha e que pensassem, vamos lá porque lá tem aquilo. Então, eu e o Pablo conhecemos, entendemos o que ia ser, criamos, testamos, eles vieram aprovar, né, criamos todo o conceito, padronização. Então, eu falo que não tem limite para criar, para né? gastronomia. Todo mundo gosta de comer bem, todo mundo gosta de ser bem recebido. É um mimo, a cozinha como terapia, como autocuidado, como um momento em que você, né, olha para você e se expressa através da comida que você faz, a forma de amar a sua família, a forma do seu negócio sobreviver. Então, a gastronomia como business mesmo, né? Como uma forma de ter resultado financeiro. Então, assim, a gente passa por todas as áreas e a gente tem, né, assim, muita gratidão nesses 10 anos de menu, de ter conquistado, de ter passado por muitas pessoas e muitas pessoas terem tido experiências incríveis na menu. Impactar vidas com o seu negócio, né? Isso faz toda a diferença. Para a gente terminar a nossa entrevista, eu quero saber o que você espera para a Menu para os próximos 10 anos. Bom, a gente fala que a Menu é um organismo vivo, aqui acontecem coisas diferentes todos os dias. Então, o team building é uma promessa para esses próximos anos. A gente tem agora um projeto de desenvolver um projeto meio itinerante, que a gente possa ir para outras cidades, que a gente possa ir até as empresas do Brasil todo, né? Então, hoje a gente realiza as experiências em Londrina, já fizemos em Curitiba também, para um cliente muito especial de lá, locamos o Centro Europeu e fizemos lá dentro, foi muito, muito bom. Mas o team building é uma aposta, né? A gente entende que o mercado hoje está muito desafiador no sentido de equipes e quem souber reter, trabalhar, e as empresas estão vendo isso, então é a nossa aposta para os 10 anos. Mas a gente tem projetos aí também no digital, né? Apesar da gente acreditar muito nessa coisa da cozinha, da presença, a gente tem projetos sim, porque a gente acredita que em qualquer lugar a gente pode levar informação de qualidade, a paixão que a gente tem, né? Então, temos já um projeto no digital que é uma escola online, mas a gente quer trabalhar outras ferramentas e continuar sendo esse lugar de acolhimento, de afeto, onde qualquer pessoa, eu falo que a gente tem de estudante, de dona de casa, de psicólogo, arquiteto, médico, juiz, advogado, qualquer pessoa vai se encontrar dentro da cozinha da Menu, né? Então, esse é um espaço para todo mundo que deseja viver uma experiência prazerosa, diferente, inspiradora. Então, a gente vai seguir nesses próximos 10, 20, 30, trazendo essas experiências também. E vai sabendo que vai surgir nesses próximos 10 anos, né? É isso, a gente está muito aberto. Que o mercado traz o tempo todo coisas novas, né? E vocês estão aqui só observando e aproveitando essas oportunidades e criando novos negócios. Tem uma tendência muito grande que a gente vê da alimentação mais saudável no sentido de sair dos industrializados, dos ultraprocessados. Então, a Menu é muito atenta a isso. Desde que abrimos, tudo é feito aqui com ingrediente de verdade, natural, que a natureza tão generosa nos dá. Então, assim, a gente sempre tem acompanhado tendências, movimentos, né, o que a gente acredita. Muito do que a gente acredita. Né? Se é uma coisa que chega pra gente, vocês fazem... foge muito do que é a Menu, do que é a Ana Paula e o Pablo, do que a gente acredita e vê verdade, a gente não abraça. Tá certo, claro. Né, mas a gente é muito aberto para as ideias que chegam, vamos junto. O Pablo é muito criativo. Eu hoje estou muito na gestão, nas parcerias com as marcas, na criação dos cursos, na contratação de professores. E o Pablo está muito no operacional da cozinha, do ingrediente, do olhar. Ele é muito talentoso, eu falo que deu muito certo. Né? As pessoas falam assim, vocês são loucos, vocês são cunhados, e se vocês brigarem, como que vai ser com a tua irmã? Verdade, coitada da sua irmã nessa história. A Mari é parceiraça, é nossa mentora financeira, que também, que a área dela nos apoia muito. E aí eu falo que, por que deu certo essa sociedade de família, né? Porque a gente se respeita, porque a gente se admira muito e a gente entende que o papel dos dois é fundamental.
Perfeito, Ana, muito obrigada pela entrevista. E mais um brinde em homenagem aos 10 anos? Saúde, 10 anos. Pode conversar um pouquinho. Eu sou tagarela,